Para falar a respeito deste assunto tão triste, desse caso tão cruel, mas é necessário a gente debater sobre a violência contra a mulher, porque cada vez mais a gente percebe que as denúncias são feitas, os casos aumentam também e é um estímulo para que mulheres que estejam passando por isso também denunciem. Aqui no estúdio, eu estou recebendo a psicóloga Mara Madureira. Mara, bem-vinda. Boa tarde, agradeço a sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Ainda ontem eu estava comentando aqui com a nossa equipe em relação a esse caso, porque não é possível que a mulher também, que é a vítima, não perceba alguns sinais. Porque o que a gente viu é o fundo do poço que a gente está acompanhando. Esse caso aqui já é o fundo do poço. Ela testou o máximo a agressividade aqui do companheiro, do namorado. Será que ela não conseguiu perceber alguns sinais que ele já estava apresentando? Porque sempre tem aqueles sinais de controle, de humilhação, de ciúmes também, que a mulher às vezes acha que é um excesso de cuidado do marido, do companheiro, mas não é um cuidado. Isso que você está passando, que você está sentindo aí, já é uma agressão psicológica também. É isso, Mara? Boa tarde, conta pra gente. Boa tarde, obrigada pelo convite. A mulher sempre tem a esperança de que a situação poderá mudar. Ela vive também condicionada por forças sociais em que estimula a permanência numa relação doentia, numa relação patológica, né? Questões religiosas, questões familiares, para evitar um escândalo, para evitar uma separação, um divórcio. Ela acredita que vai ser melhor para os filhos, mesmo quando o agressor convive ali com a criança, ela imagina que vai ser melhor para as crianças, então ela acaba tendo uma série de questões, além da dependência emocional, financeira, que muitas vezes o agressor vai tirando dela a autonomia, colocando numa situação de dependência emocional, psicológica, financeira, e todos esses fatores contribuem para mantê-la nessa situação, a despeito dos sinais e das evidências de violência naquela relação. E muitas mulheres também acabam não procurando ajuda, não fazem a denúncia porque elas acabam se sentindo culpadas. Elas acham que elas são culpadas pelo relacionamento que elas estão vivendo. Elas acreditam que o companheiro tá certo em fazer tudo aquilo. Isso ocorre também, por isso que não tem essa busca da ajuda, desse apoio para sair de uma situação como essa e aí chega num extremo desse, como nós estamos acompanhando. Às vezes a questão é até intergeracional, né? O pai viu a mãe sofrendo violência, sofreu violência do pai, sofreu violência dos irmãos e ela acaba realmente entrando em relações abusivas em que o sujeito diz para ela: você não vai arrumar ninguém melhor do que eu, você está passando por isso porque você merece, eu fiz por amor, eu tenho ciúme porque eu te amo. Então ela acaba se sentindo realmente culpada de tomar as decisões, de procurar ajuda, de sair daquele ciclo de violência que ela está. E como eu disse também, Mara, e eu queria que você reforçasse isso, não é só a violência física, é aquela violência psicológica também que você sofre todos os dias aí na sua casa, sendo humilhada, sendo maltratada, achando que você não é capaz de encontrar outra pessoa. Sim. A violência, a Lei Maria da Penha reconhece a violência física, psicológica, moral e patrimonial, né? A violência psicológica, ela começa muito antes da violência física. E a violência só escala, então é muito difícil supor que aquela situação irá mudar se esse companheiro não aceita procurar ajuda, ele não reconhece que o problema é dele, mas a mulher ela é desacreditada, ela é desencorajada a assumir o potencial feminino dela de trabalhar, de exercer alguma autonomia. O tempo todo a autoestima dela é minada. Então, esse trabalho de minar a autoestima, a consciência, é a violência psicológica que vai desencorajando essa mulher a ter os papéis dela preservados, a autonomia dela preservada. Você deve ter ficado chocada com o comportamento desse rapaz, desse atleta que a gente está acompanhando. Qual é o perfil deste homem e o porquê, segundo a sua experiência, Mara, ele teria feito tudo isso com essa jovem, com a namorada? Eu digo mais uma vez, com certeza ele já tinha demonstrado sinais
e talvez ela acabou ficando com medo e não procurou ajuda e não fez a denúncia. E aí chegou numa situação como essa, que ela quase morreu e agora está com o rosto todo deformado. Qual é o perfil de um rapaz como esse, de um homem como esse? Olha, ele alega ter autismo e claustrofobia, né? E isso é uma coisa questionável que precisa ver, investigar se realmente existe. Mas geralmente o perfil do agressor são homens inseguros, homens que têm uma baixa autoestima e eles acreditam que eles precisam controlar a vítima. Eles precisam controlá-las, então eles humilham publicamente. Para eles se sentirem poderosos. Sim, para sentir que a vítima está ali no controle dele, porque uma mulher empoderada, ela pode ir embora quando quiser, ela não se submete a esse tipo de violência. E esse perfil é de homem inseguro, imaturo emocionalmente e inseguro na sua masculinidade. Um homem que não tem autoconfiança em si. Sabe Deus por quais razões, o que aconteceu na história de vida desse indivíduo que o levou a se tornar... Então ele tem medo de ser abandonado, ele tem medo de perder a parceira, ele não lida com frustração, ele não lida com abandono, por isso ele quer cercear a pessoa para ela ficar ali refém dele. E como todo esse esforço psicológico vai enfraquecendo, a escalada para a violência física e até o feminicídio é um risco real que acontece na maioria dos casos que a gente vê de violência noticiada aqui em qualquer veículo de comunicação, Sim. né? E para tudo isso, Mara, ele mata, se for necessário. Ele mata, porque a intenção desse rapaz aqui era matar a namorada, pelo que a gente viu. Olha a crueldade, a agressividade, o ódio que ele tava dela, para dar mais de 60 socos, como a gente acompanhou. Não tem como duvidar que uma pessoa deste tamanho, olha os músculos, os braços desse sujeito, não tem como duvidar que a intenção era matá-la. Se ele desejava fazer isso ou simplesmente perder o controle, é uma outra questão, mas o risco de morte ali era iminente, ali era uma situação muito grave, que é o que acontece na maioria das vezes. Às vezes é planejado, o indivíduo tem a intenção de matar, ele planeja, ele vai atrás, ele vai usar uma forma, ou às vezes naquela situação é um descontrole tão grande que ele acaba perdendo a noção do que está fazendo e acaba numa fatalidade mesmo. Mara, antes de você passar algumas orientações importantes de como buscar ajuda e fazer a denúncia, como buscar apoio psicológico também, porque eu acho importante para que a mulher não fique com esse trauma pelo resto da vida e tenha até medo de ter outros relacionamentos. Hoje a nossa enquete aqui do Balanço Geral, ela fala a respeito disso, sobre violência contra a mulher, se você já sofreu ou se você presenciou algum caso. Nós recebemos algumas mensagens e eu queria que você comentasse junto comigo aqui. Pode colocar a primeira aqui na tela? Eu até pedi para quem quiser participar, você não precisa se identificar, pode ficar tranquila. Vamos lá, boa tarde. Eu passei 30 anos da minha vida sendo agredida fisicamente e psicologicamente. Eu era totalmente dependente do meu ex-marido, até que um dia tomei coragem e saí de casa. Hoje faz 7 anos que eu consegui me libertar, consegui trabalhar e voltei a estudar. Hoje, aos 60 anos, eu vivo a melhor fase da minha vida. Concluí o curso de enfermagem e trabalho na área. Não foi fácil, mas eu venci, graças a Deus. A Márcia, que está aqui com a gente. Márcia, um grande beijo para você. Obrigada por ter dividido aqui a sua história conosco. Deve ter passado muita coisa a Márcia também na vida, não é, Mara? Seguramente, para conseguir... Depois de 30 anos sendo agredida, imagina 3 décadas de agressão, imagina o condicionamento dessa mulher numa relação abusiva, para demorar 3 décadas para conseguir. Mas que bom que ela, pelos meios que ela pôde alcançar, conseguiu sair disso, refez a vida e está muito bem, né? Um abraço para você, Márcia, obrigada mais uma vez. Vamos lá, temos mais uma mensagem aqui, a Elizabeth. Boa tarde, eu já fui agredida no meu primeiro casamento, fiquei dos 17 aos 19 anos casada. Era arrastada pelos cabelos, levava socos e pesadas na cara e não denunciava porque na época eu tinha vergonha de contar. Isso foi há 30 anos. Imagina, há 30 anos ela conseguiu, em 2 anos, você percebe que é um período menor do que o caso anterior, né? Ela conseguiu, apesar da
na época era, né, na fala dela. Então ela sentia que havia uma pressão social para não denunciar o agressor. Era vergonha falar que você sofria violência doméstica, né? Porque o casamento antigamente era para uma vida toda e tinha a obrigação de dar certo, né? E se a gente se separasse também, ficava uma situação assim constrangedora para toda a família e até para a mulher também divorciada na sociedade. Olha, eu não sei se eu concordo integralmente que antigamente era assim, porque o que a gente vê é uma força crescente, especialmente em alguns núcleos religiosos, de que a ideia é vendida de que se a mulher se separar do companheiro, ela não está se divorciando de um agressor, ela está se divorciando de Deus. Então, muitas vezes... Ainda hoje existe também. E está crescendo esse movimento, essa pressão para que a mulher permaneça numa relação abusiva, como se não, hora que isso vai resolver. Claro que é importante a fé, a gente sabe da importância da fé, mas ficar numa relação abusiva, acreditando que isso é uma vergonha, que ser divorciada, ter filhos para criar, é inconcebível, né? Eu acho que isso é inconcebível, está além da vontade divina e de qualquer sensatez humana. Mara, chegou uma pergunta para você. Uma telespectadora mandou um áudio aqui pra gente e ela quer te fazer uma pergunta, é a Morena. Vamos soltar a participação dela. Eu queria que você fizesse uma pergunta para mim, para a psicóloga. A violência doméstica é sobre os homens, é só para casal? E aí o homem vai preso porque eu sofri uma violência, quebrou minha tíbia, coloquei placa, parafuso, e o homem está solto até hoje, sendo parente. Não era marido, é parente. Não é só casais, não. É por parte de pais, de irmãos, de parentes, vizinhos. A gente fala de violência doméstica porque a maioria, mais de 70% dos casos ocorrem no ambiente doméstico a portas fechadas, mas por vizinhos, por agressores, pais, familiares, parentes, não precisa necessariamente ser casal. E pelo que a Morena disse, o agressor ainda está solto, até porque a nossa lei, infelizmente, também acaba não funcionando e muito, não é, doutora? Isso é muito grave, porque apesar de termos evoluído muito nesse sentido, com a Lei Maria da Penha, até tem uma sabotagem, um boicote à Lei Maria da Penha, né, uns movimentos aí contrários, justamente de agressores. A lei ainda falha no sentido de tomar decisões urgentes para ajudar essas mulheres a saírem dessa situação. As medidas protetivas, às vezes elas denunciam, mas o agressor não é feito nada e vai desencorajando você denunciar novamente, porque às vezes elas, além de não serem levadas a sérias, elas são revitimizadas em um tribunal. Às vezes elas são ridicularizadas. Mas o que você estava fazendo para provocar ira nesse indivíduo? Né? Por que você estava bêbada para ter sido estuprada? Então existe essa revitimização que as mulheres acabam, às vezes, se desencorajando de buscar pela justiça. Como a mulher hoje lida com o fato dela ter sido agredida, dela ter sido quase morta e o agressor está solto nas ruas e não pagou por isso? Como que ela fica diante disso tudo? Ela vive com medo? Como que ela busca ajuda? Como que ela fica no psicológico dela, no íntimo dela também? Totalmente desestabilizada. Uma mulher que sofreu violência e sabe que o agressor está solta e que ele pode fazer isso com outras e com ela novamente. É uma situação que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Você tem revivescências daquela cena, você fica imaginando que a qualquer momento, em qualquer esquina que você dobrar, você vai se deparar com o agressor. Tem problemas de insônia. Em alguns casos mais graves, a pessoa comete suicídio por não suportar essa pressão emocional que ela sente de que a qualquer momento ela pode se deparar com o agressor novamente. Doutora, só para a gente finalizar aqui a sua participação, eu agradeço e muito, espero que tenha ajudado muitas mulheres também. A gente aqui quer incentivar a denúncia, porque a gente vê que os casos crescem, mesmo os casos crescendo, as denúncias também aumentaram, mas ainda tem muito a que se fazer e tem muitas mulheres ainda amedrontadas. Primeira coisa para você explicar como buscar ajuda também e mais uma vez como você perceber esses sinais, esses indícios que o seu companheiro pode ser um agressor cruel e você dá um basta nesse relacionamento.
Olha, a mulher tem que perceber que um homem querer controlar o tipo de roupa que ela usa, o cabelo, as amizades, isolar a pessoa do convívio social, da família, das amigas, existe aí um forte indicativo de que pode ser um agressor. Porque é como se você fosse tolhendo a pessoa da própria identidade. Então a mulher tem que perceber que esse controle, bater porta, esmurrar a parede, atirar objetos, né, aquelas pegadas sacode que eles dão na mulher de segurar forte, ciúme patológico, aquele ciúme que não tem nenhuma motivação real, que o indivíduo suspeita de infidelidade sem nenhuma razão, e isso é um alarme, uma luz, eu digo que não é nem amarela, já é uma luz vermelha num relacionamento. Abuso de álcool, abuso de drogas potencializam ainda esses comportamentos. E como dar o primeiro passo, buscar ajuda, denuncie, procure a polícia, procure uma medida protetiva, busque um acompanhamento profissional também, porque eu acho que é importante para a mulher colocar a cabeça dela no lugar, resgatar o amor próprio, a autoestima e falar, olha, eu não mereço isso na minha vida. Ninguém merece, né? Ninguém merece. E é muito importante que ela procure pessoas de confiança para falar sobre essa questão, né? Além de buscar uma ajuda psicológica, porque a violência não termina com a prisão do agressor, com o distanciamento. As sequelas disso permanecem. E a probabilidade de se envolver numa outra relação abusiva ainda é muito grande, porque a pessoa está com a identidade dela completamente adulterada, corrompida por esses anos de violência. Então é muito importante que procure a rede de apoio social da família, as unidades de atenção à mulher, como nós temos na rede pública de saúde, psicoterapia, amigos, familiares para quem poder falar e, claro, como você bem disse, denunciar. Denuncie, denuncie, denuncie. Mara, obrigada pela sua participação aqui no nosso BG.